tudo bem, não é? Opa, desculpem isto tudo. Atrasada, já não estava penteada nem nada para aparecer aqui com vocês, desculpem. Não tem mal. Mas pronto, é assim da parte de baixo estou tipo pijama, só aqui da parte de mal. Também estou aqui com o chinelo horroroso, não importa. Também eu, estou com uma chinela do mesmo género, portanto é na boa. Olha, como é que estão? Estão bem? Bem, tudo bem. Também, muito bem. Tive um bom fim de semana, apanhei um solinho, portanto uma pessoa já vem com energias renovadas para a semana. É mesmo. Primeiro que tudo, porquê as secas? Olha, há muita gente que me questiona, aliás, que tenta me chamar pelo nome, para não chamar pela alcunha, e diz, então Teresa, e eu, grande erro, o meu nome não é Teresa, e claro que Tecas nunca poderia vir de Inês, mas é uma história engraçada que foi na faculdade, no meu segundo ano de faculdade, eu estudei na Escola Superior de Comunicação Social, e havia uma rapariga chamada Becas, que eu só conheci naquela noite, depois entretanto ela tinha acabado o curso e portanto nunca mais lidei muito com ela. E acontece que estávamos numa noite e ela virou-se para mim e disse assim, olha, gosto de ti, eu vou-me embora da faculdade, mas preciso que alguém fique com o meu legado. Portanto, eu sou a Becas, tu vais ficar a Tecas. Mas aquilo foi uma brincadeira de uma noite, estávamos no bairro Alto, assim um grupinho só de meninas, e pronto, eu achei que aquilo tinha ficado por ali. Entretanto, no dia a seguir, nós estávamos na altura de tratar das praxes para recebermos os novos alunos e eu estava no meu segundo ano, então estava a trabalhar muito e alguém no megafone começa a gritar ó Tecas, eu bem envergonhada, isto não é para mim, não sou eu. Pá, aquilo pegou de tal forma que eu perdi completamente a minha identidade de Inês e fiquei Tecas para sempre. Tanto que, na altura, quando eu entrei para a rádio, possivelmente isto é uma pergunta que vão fazer mais à frente, mas só para justificar, eu entrei como Community Manager, ou seja, eu entro na Cidade FM a tratar das redes sociais e tudo o que é a parte digital da rádio e entro como Inês. Mas quando vou para a frente do microfone, quando assumo um programa, o meu diretor na altura disse assim, olha, eu acho que tu devias adotar o nome Tecas porque a nível de ouvinte fica muito mais na cabeça o nome Tecas do que Inês, que é um nome normal. E o que é certo é que ele tinha razão e, portanto, fica com este meu nome artístico, que é o que eu costumo dizer. E pegou até hoje em dia. Sim. E eu agora, só mesmo, os meus amigos de Faro e a minha família é que me trata por Inês. A minha avó às vezes até brinca e chama-me Tecas. Mas, de resto, todas as pessoas a quem eu me apresento agora, eu digo sempre eu sou a Tecas. Mas é estranho, porque é um nome que eu adotei há 10 anos. Há 10 anos que me chamo Tecas. Portanto, é ainda uma bebezinha. Portanto, a tua mudança para Lisboa, tu és do Algarve, e a tua mudança para Lisboa foi nos tempos da faculdade. E sim. Exatamente. Eu venho para Lisboa com 17 anos, que eu sou de dezembro, portanto só faço anos mesmo no final do ano. Sabia que era o meu sonho, era mesmo vir morar sozinha. Vim morar sozinha com amigos, pronto, e vir para Lisboa. E venho aos 17, vou para a Escola Superior de Comunicação Social, tirar jornalismo. Não foi a minha primeira opção. Eu queria ter ido para Ciências da Comunicação na Nova, que para quem estuda comunicação é aquele curso que a gente pensa, eu quero ir para... Essa é a minha primeira opção. Mas agradeço muito não ter entrado lá, porque a ESC, não sei se vocês têm amigos ou amigas que estudem nesta escola, é muito prática. Tu tens uma componente teórica boa, que tu consegues compreender, o poder da comunicação, as cadeiras básicas que também são comuns e transversais a todos os cursos de comunicação, mas depois tens muita prática. Tens cadeiras de rádio, tens cadeiras de imprensa, tens cadeiras de televisão, técnicas de entrevista, de digital. É um sonho, basicamente. Exatamente, experimentas um bocadinho de tudo e depois, já para não falar, que tens vários núcleos onde podes também treinar todas essas capacidades e experimentar os vários tipos de comunicação que existem. E as diferenças entre viver no Algarve e em Lisboa? Adaptaste-te bem ou sentiste assim, algumas dificuldades? Olha, eu adaptei-me super bem, porque era mesmo uma coisa que eu queria muito vir para Lisboa, queria muito sair debaixo das asinhas dos meus pais, e então eu acho que tive uma boa habituei-me bem.
quer dizer, habituei-me bem demais no início, porque eu, lá está, nós no início não sabemos cozinhar, não é? Começamos com aqueles pratos típicos de universitários, não é? As massas, as lasanhas, os atuns, essas coisas todas, e então habituei-me bem demais na medida em que enchei um bocadinho quando vim para Lisboa, não estava... mas eu acho que isto é transversal um bocadinho a todas as pessoas que deixam de estar a comer a comidinha dos pais. Mas habituei-me super bem, tive a sorte de viver com amigas, ou seja, eu não aluguei um quarto, eu aluguei uma casa com mais 2 amigas, o que faz toda a diferença para tu também te habituares e sentir-te bem numa cidade que não conheces. Porque eu acho que se fosse para a casa de pessoas desconhecidas, não teria tido a boa experiência que tive ao longo dos meus anos universitários. E portanto eu acho que isso fez toda a diferença e gostei bastante. E eu antes ia fim de semana sim, fim de semana não ao Algarve, para ver os meus pais, mas pouco tempo depois já só ia mês a mês, portanto fui diminuindo o tempo que ia ao Algarve, portanto habituei-me super bem e eu sabia que na minha área as oportunidades surgem muito mais em Lisboa, a menos que eu quisesse trabalhar comunicação de uma empresa ou algo diferente, aí teria a oportunidade de o fazer no Algarve. Mas em Lisboa eu sabia que estava o meu futuro, da parte profissional. E, por exemplo, com as pessoas que vão, neste caso, do Porto para Lisboa, sim, nós somos do Porto e exato, existe sempre aquele pequenino complexo em relação ao sotaque e isso tudo. Sentiste alguma diferença entre o Algarve e Lisboa? É assim, eu nunca tive um sotaque muito carregado do Algarve. Eu tinha algumas expressões que fui alterando à medida que vim para cá. Por exemplo, eu dizia muito moço e moça. E é tipo rapaz e rapariga aqui, pronto, em Lisboa e no Porto. E eu dizia sempre moço e moça. E eu percebia que isto não era algo que... Já eu própria já me sentia... não era muito natural eu dizer isto aqui neste contexto. Mas não senti diferença nenhuma. Mas eu acho que... eu adoro as pessoas do Porto. Portanto, acho que são mesmo boas pessoas, boa gente. É boa gente e sabe receber e sabe integrar-se e depois há uma coisa que eu adoro vossa, se eu pudesse ter o vosso sotaque, eu tinha o vosso sotaque na hora. Vos garanto, eu acho que não há nada com mais personalidade do que uma pessoa do Norte com sotaque. Não, olha, mas sabes que tanto eu como a Catarina estagiámos as duas ao mesmo tempo na RTP em Coimbra, sim, na parte da informação. E todos os dias eles pediam-nos para a gente não meter o sotaque. Pois, era horrível. Claro, não é? Tipo, estás a eliminar uma coisa que te é tão característica. Sabes, eu fiz durante muito tempo um programa com a Laura, que também é do Porto, a Laura e o Henrique Mano, que depois ficou namorado dela e agora pai da sua filha. E é engraçado que eu tenho este hábito e é inconsciente, eu comecei a falar um bocadinho a Porto, as terminações, comecei da convivência. Eu durante 2 anos quase, eu fiz um programa com ela e então aquelas terminações que são tão características, eu inconscientemente já estava a pegar nelas. Mas aquilo, a nível de rádio então, dá uma versatilidade que eu acho que é boa. Eu acho que alguém que está no Porto e que ouve na Cidade FM ou numa comercial ou numa M80 uma voz assim do Norte, acho que sente ali um carinho especial e sente-se em casa. E nós, por acaso, falando de audiências, nós temos muitas pessoas a ouvirem-nos do Porto, na cidade, e eu acredito que é muito também por termos estes sotaques, a presença tão forte desta pronúncia do Norte e que cria proximidade com as pessoas. Se for sempre o mesmo... se não tiver personalidade, se não tiver personalidade na voz, uma pessoa pronto, pode estar a ouvir a Cidade FM, pode estar a ouvir a comercial, ou pode estar a ouvir a M80. É uma voz de companhia. É preciso ter personalidade. Eu acho que a voz do Norte ainda intensifica mais a personalidade de cada um que está a fazer a emissão. Isso é verdade. E sempre te imaginaste a fazer rádio ou já tiveste outras profissões em mente?
Nunca, isto é uma história engraçada, eu nunca pensei fazer rádio na vida, nem mesmo quando estava a estudar jornalismo. Recuando um bocadinho aos tempos de secundário, eu jogava ténis de alta competição e eu sabia que ser jogadora de ténis era uma possibilidade, não me traria futuro, nem eu conseguia atingir um nível que me permitisse viver do ténis. Mas gostava de continuar ligado ao ténis de alguma forma e eu lembro-me que gostava muito de fisioterapia. Aliás, ainda hoje gosto. Gostava e sonhava ser fisioterapeuta. Até passei uma temporada no Hospital de Faro a acompanhar o fisioterapeuta que era pai de uma amiga, a ver como é que as coisas processavam, o que é que era, se era aquilo que eu gostava, e eu realmente sentia-me bem naquele meio. Só que, não me pergunta o que é que aconteceu. No 12º ano, algo se passou na minha cabeça e eu pensei, mas eu adoro esta parte da comunicação. Eu adorava eu apresentava eventos da escola, eu fazia teatro, e eu depois comecei a pensar, não sei se me vejo sempre fechada num gabinete ou até mesmo em contexto de torneios de ténis ou pronto, de rua, a ser fisioterapeuta. E então comecei a considerar a parte da comunicação. Até considerei ir para a Escola Superior de Teatro. Mas depois pensei, não, vamos pensar noutra coisa. Teatro consigo fazer workshops e cursinhos, assim. Pronto, e então tive uma boa nota no exame de português e eu pensei, vou mesmo apostar na comunicação, tanto que pus o meu boletim de candidatura, é a coisa mais estranha que existe. Tinha Ciências da Comunicação na Nova, portanto até aí tudo bem, depois jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, a seguir tinha mais Ciências da Comunicação no ISCS, em Lisboa, e depois tinha cardiopneumologia e fisioterapia. Tipo, coisas assim do nada que eu pensar, pronto, olha, se entrar em algum curso relacionado com ciências, gosto destes dois. Pronto, mas entrei depois logo na minha segunda opção e durante o meu percurso de licenciatura, eu nunca escolhi uma única cadeira de rádio. Nunca. Escolhi sempre digital, fui sempre para digital e para televisão. Nunca escolhi rádio. Os meus amigos estavam todos nos ateliês de rádio e eu não... Eu acho que isso é mesmo com toda a gente. Por exemplo, nós tiramos Ciências da Comunicação e nunca pensamos em rádio. Depois tivemos uma cadeira de rádio e pensamos, isto realmente até gostamos disto. Pois, mas e é engraçado que eu só descobri que gostava efetivamente de rádio quando já estava numa rádio a trabalhar. Porque eu, e contando um bocadinho a história de como é que eu fui lá parar, lá na faculdade eu fui presidente da Associação de Estudantes, estava muito envolvida sempre na organização de eventos e era sempre eu a responsável por fazer a ponte entre os media partners, entre eles a Cidade FM, que nos apoiava sempre. E eu queria logo uma boa ligação com a malta da cidade e eu sempre fui ouvinte de Cidade FM, desde pequenina. Lembro-me de ouvir o Top 8 às 8, sair dos treinos de ténis e às 8 tinha de estar no carro para ver qual era a música que tinha ficado em número 1 no Top 8 às 8. Pronto. E então eu gostava muito da identidade de Cidade FM e gostava do ambiente, ser ambiente jovem, a malta muito divertida. E depois surgiu a oportunidade de eu ir fazer um workshop, que nós às vezes fazemos workshops, mas são mais privados, ou seja, amigos, se nós conhecermos alguém que esteja interessado em fazer um workshop, nós convidamos, mas não é assim aberto ao público para toda a gente. Então, eu fui fazer esse workshop, não fui uma das escolhidas, fiquei em terceiro, tanto que me convidaram para fazer estágio de produção, mas eu na altura não podia fazer um estágio de produção. Passado um ano, surge esta oportunidade sai a rapariga que estava a gerir as redes sociais e eu entro no departamento digital da cidade e estou felicíssima, é o meu primeiro trabalho, estou a trabalhar numa rádio jovem, num produto que eu consumia, com um grupo de pessoas jovens e divertidas, que aquilo é como quase estar a trabalhar num grupo de amigos. E então, estava a viver o sonho de ir trabalhar, mas nunca não pensei efetivamente em fazer rádio, mas rapidamente me apercebi que atrás do computador também não é a minha cena. Eu gosto de estar no terreno, gosto de estar a assumir o comando. E então depois surgiu uma oportunidade, uma brincadeira,
nós estávamos com algumas falhas de pessoal numa Cama das Fitas do Porto e eu fui fazer emissão e se me perguntarem se eu prefiro estar em estúdio ou estar na rua a entrevistar pessoas, é estar na rua a entrevistar pessoas, é a minha cena. E então fui para lá, aquilo correu bem e pronto, e depois saí da parte digital e comecei a assumir um programa de rádio. Mas pronto, mas isto para dizer que nunca pensei fazer rádio. O bichinho da rádio nasceu mesmo estando já na Cidade FM. E em relação às pessoas que foste conhecendo na Cidade FM, certamente muitas delas serão para levar para a vida. Sim, sem dúvida. Eu tive a sorte de ser, aliás, eu tenho muita sorte de poder trabalhar com pessoas que digo que são mesmo muito minhas amigas. A Laura tornou-se das minhas melhores amigas e eu comecei a fazer, aliás, eu comecei na rádio, o meu primeiro programa de rádio foi com ela e tive a sorte de ser com uma das minhas melhores amigas a começar a trabalhar. Nem toda a gente se pode gabar disto, não é? De trabalhar com pessoas com quem se dá tão bem. Eu acho que isso também foi um bocadinho o segredo do nosso programa e do sucesso dele, porque a cumplicidade que existe através de um olhar, através de uma palavra, faz toda a diferença para quem está a ouvir do outro lado, porque nós já estamos a falar de alguns temas e depois incluindo o Henrique Mano, que era assim um bocadinho aquela pessoa que saía fora da caixa, mas que também nos fazia sair um bocadinho e não estar sempre concentradas naquela linha de raciocínio direitinha, era bom para dar ali um abanão. E então acho que as pessoas que sentiam que nós éramos duas amigas que estávamos a conversar uma com a outra, mas que também estávamos a conversar com quem nos estava a ouvir. As pessoas sentiam-se parte da conversa. E depois mais tarde tive a sorte também de trabalhar com uma pessoa que eu admirava do meio, que é o João Paulo Sousa. Eu lembro-me de o ver no Disney Kids, lembro-me de o ver no curto-circuito, em programas de daytime da SIC, e eu pensar, este gajo tipo, passa grande energia cá para fora, muito divertido, e eu sentia-me, isto é muito engraçado, eu dizia, gostava de um dia trabalhar com ele, mas sabem quando vocês dizem esta boca para fora, tipo do género, quem me dera um dia trabalhar com a Cristina Ferreira, quem me dera um dia trabalhar com o Goxa, eu por acaso eu disse isto com o João, e aconteceu e teve graça. E o João é um ótimo profissional e eu comecei a trabalhar com ele, eu não era amiga dele, a amizade surgiu fruto do trabalho, mas também é uma pessoa super fácil de se dar e tenho a sorte também de continuar a trabalhar com ele e faz toda a diferença. E sei que isto é um privilégio, eu ter isto no meu trabalho, poder trabalhar com pessoas que não só admiro, como também são pessoas que eu tenho na minha vida não só a nível profissional como a nível pessoal. E o momento mais marcante na rádio ou que mais gostaste? Consegues escolher? Eu tenho vários momentos, eu posso falar de várias coisas em específico que aconteceu. Posso falar de uma coisa má, posso falar de uma experiência única que nunca mais tive, mas que possivelmente voltarei a ter. E pronto, um momento muito bom. Acho que dos momentos que eu mais guardo foi o primeiro aniversário do programa que eu tinha com a Laura, que era o Espetáculo das Vizinhas do Segundo Andar. E nós fizemos uma festa num pátio, nós temos um pátio lá na Cidade FM e fizemos uma festa. E foi muito divertido porque ela estava no estúdio, eu estava lá em baixo e estávamos mesmo a sentir, quem estava a ouvir estava a sentir o espírito da festa de primeiro aniversário e então foi emocionante, foi emocionante viver o culmino e depois a quantidade de pessoas que enviaram mensagens a dar os parabéns e a sentir aquele programa como nós sentimos. Eu senti, fogo, nós realmente estamos a fazer aqui alguma coisa bem, porque as pessoas estão também a entregar-se assim como nós nos estamos a entregar. Outro momento também do género foi quando eu e o João estreámos o nosso programa, o Já São Horas, e que tivemos uma emissão de 28 horas, nós fizemos direta, ou seja, assumimos às 7 da manhã e depois nós éramos convidados de todos os painéis da rádio. E ao mesmo tempo que nós éramos convidados também eram pessoas, famosos convidados, artistas, atores, portanto de tudo um pouco. E então fizemos desde as 7 da manhã até às 11 da manhã do dia a seguir, passando pela madrugada. À madrugada estávamos todos em estúdio também, mas foi engraçado porque à noite o público é muito menor,
mas haviam pessoas que não estavam habituados a ter companhia, a falar à noite, e então pessoas a mandar áudios no WhatsApp, a meterem-se connosco, a dizer assim, por favor, façam isto mais vezes. Nós depois estávamos soltos, não é? Tipo, pensamos, é madrugada, ninguém nos está a ouvir, podemos ser nós próprios, mais ainda, mais sinceros ainda, porque nós, a boa coisa de trabalharmos numa rádio como a Cidade FM é que não temos que manter postura nenhuma. Aquilo que eu estou a ser com vocês agora é aquilo que eu sou quando estou a fazer rádio. Pronto, esses 2 momentos são 2 momentos marcantes na minha história de rádio. Depois, vou deixar o engraçado mau para o fim. Outro dos momentos bons foi na Câmara das Fitas do Porto, e estava a chover imenso, 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 e estavam os atores a atuar, e nós estávamos a fazer emissão do local, e eu assumi uma gabardine, fui com o kit de reportagem, e eu estava na frente de palco a chover, mas muita gente também na frente de palco a assistir ao concerto. E eu senti-me mesmo aquela repórter de festival, a chover, a entrevistar pessoas, a sentir o público, a sentir a música, eu a saltar de sombrinha para sombrinha, de chapéu de chuva para chapéu de chuva. Opa, e foi uma adrenalina tão boa, e eu estava a sentir de tal forma que também acho que estava a conseguir transparecer isso tudo para a rádio, porque a rádio não tendo imagem, nós através da voz temos de conseguir criar essa imagem na cabeça das pessoas. E então, opá, foi dos momentos que eu mais guardo, opá, foi muito, muito giro. Agora, o momento mais engraçado, caricato, e que podia ter corrido mal, mas não correu. Quer dizer, correu mal até um certo ponto. Então, foi logo no início, quando eu comecei a fazer emissão, e estava a fazer a noite na Cidade FM. E na altura estagiava uma amiga minha, e ela disse assim, olha, o Nelson Évora ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, se quiseres dizer isto na emissão, se quiseres dizer isto na emissão, tipo, acabei agora de ler isto. E eu, ok, grande cena, vou dizer. Pronto, tipo, ela disse-me isto, acho que mandou o link, não sei se chegou a mandar o link ou não. Ela disse-me esta informação, e eu abro a via e digo isto. Parabéns, Nelson Évora, medalha de ouro em triplo salto, parabéns, e não sei o quê, entramos bem nos Jogos Olímpicos. E pronto, e tal. Ok, continuei a fazer emissão. Entretanto, surge o segurança a bater-me à porta do estúdio, a dizer assim, Tecas, posso entrar? E eu, sim. Olha, por acaso foi aqui que alguém disse que o Nelson Évora tinha ganho a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos? E eu, sim, fui eu. Eu bem feliz, tipo, dizendo, sim, fui eu, o que é que se passa? E ele, Tecas, tipo, ele ainda nem sequer entrou em competição. E eu assim, como assim não entrou em competição? Não, ligou agora à Federação Portuguesa de Atletismo ou de Futebol, já não me recordo, mas era uma federação portuguesa, a dizer que ouviram isto na rádio e que isso ainda não aconteceu. Eu assim, mas o que é que está a passar? O que é que aconteceu? Então o que é que acontece? Na altura, lembram-se, isto acho que ainda deve acontecer no Facebook, quando vocês metiam like em artigos e eles voltavam a aparecer no feed de notícias como se fossem atuais, pronto, alguém deve ter colocado like numa publicação dessas. Esta minha amiga Catarina viu no feed de notícias e achou que aquilo dizia respeito aos Jogos Olímpicos do Brasil. Só que não, era dos Jogos Olímpicos de Pequim, que tinham sido há anos. E eu disse esta notícia, ainda por cima fui chamada a atenção por uma federação portuguesa, já não lembro se era de atletismo ou de futebol, a dizer isto. E eu, no momento, eu ligo logo ao meu chefe, eu nervosíssima, era das minhas primeiras emissões, eu nervosíssima, e eu disse assim, chefe, aconteceu isto, e ele assim, tem calma, Teca, está tudo bem, não há problema, fazes agora tipo um desmentido, mas não há, se não quiseres fazer também não há problema. Eu assim, meu Deus, mas isto foi um grande erro, como assim? Super preocupada. Depois a seguir fiz um desmentido a tentar gozar um bocadinho com a minha situação, a dizer, sabem quando enviam mensagens para o WhatsApp a dizer determinadas coisas? Não confiem sem confirmar a fonte, ok? Há pouco disse isto, mas realmente não aconteceu, mas pode ser que seja um bom presságio para o Nelson Évora, só que na realidade não aconteceu nada, ele não trouxe medalha nenhuma para casa, mas foi uma história engraçada que ainda hoje me lembro, porque lembro-me do meu drama quando vi o segurança a dizer-me aquilo e quando eu tive de falar com o meu chefe. E eu disse, podia ter corrido mal, não é? Se eu tivesse um chefe um bocadinho mais rígido
poderia nem ter chegado. Olha, não estar a falar com vocês hoje. Isto podia ter ficado. Mas pronto, mas foi giro. E chega uma altura, tu estavas a fazer manhãs com o João Paulo Sousa, exatamente. Depois mudas de horário. Sim. E como é que foi essa transição? Preferes manhãs, preferes tardes, noite? Olha, eu já passei por todos os horários, menos ali amanhã 2, que é a segunda manhã que nós dizemos, que é das 11 às 3, mas de resto já passei por todos os horários. E eu antes fazia à tarde e depois passei para amanhã. E essa mudança foi mais dolorosa, porque eu tinha uns horários de me deitar assim um bocadinho tarde, não é? Meia-noite, 1, 2 da manhã, e de repente percebo que isso não pode acontecer, porque tenho que acordar todos os dias às 6 da manhã. E é muito duro. É assim, acho o horário da manhã é muito interessante na medida em que somos nós que quase que conferimos aquela boa disposição a quem acorda, quem está aí para o trabalho ou para as aulas e não lhes apetece. Então nós somos quase aquela primeira voz do dia que acompanha e que pode dar esse ânimo para o dia. E eu confesso que gostava desse desafio, mas ao mesmo tempo é um horário que tu não te habituas. Não vale a pena dizer que ao final de 1 ano, 2 anos habituei-me a acordar esta hora, não te habituas. Porque é mesmo antinatural, tu acordas de noite, no inverno então, tu até às 8 da manhã, e já estou levantada há 2 horas, é sempre noite, sempre noite. E então aí gostou-me um bocadinho, mas foi um desafio enorme fazer amanhã e adorei. Mas eu acho, mas depois tinha coisas muito boas, não é? Que eu acabava a emissão às 11, até à 1, 2 da tarde, preparava o programa do dia a seguir, porque era impossível preparar no próprio dia, claro que obviamente deixávamos sempre espacinhos para coisas do dia, mas a maior parte de rubricas fechávamos no dia anterior, para já termos o trabalho feito para o dia seguinte. Mas eu sair à 1, 2 da tarde, eu tinha um dia inteiro para aproveitar para o dia. No verão então era uma maravilha, eu ia para a praia, eu nunca tive tão morena como no ano passado, que eu saía então ia para a praia, estava mesmo a viver o sonho. Pronto, mas agora voltei novamente à tarde e prefiro. Primeiro, prefiro porque tu na tarde consegues esticar um bocadinho mais a corda, a nível de conteúdos, a nível de piadas, a nível do humor, porque tu de manhã tu tens muitos pais e filhos, ou seja, tu tens de respeitar um bocadinho esta questão. Nós também há coisas que dizemos com os nossos amigos, mas que se calhar na presença dos nossos pais não os dizemos, dizemos. E portanto, e de manhã tu tens um público mais jovem do que à tarde, muito mais jovem, ou seja, a discrepância é maior, é pais, mas depois miúdos mais pequeninos que estão aí para a escola, ou para a primária, ou para o básico. Eu lembro-me de ter ouvintes de 5 anos, de 5, 6 e 7 anos enviarem áudios para o WhatsApp. E agora não tenho esses ouvintes à tarde. E eu prefiro da tarde por isso mesmo. Para já porque durmo melhor, não é? Tenho possibilidade de dormir melhor, tenho possibilidade de ir jantar fora, que era uma coisa que eu gostava tanto de fazer e que na altura quando eu fazia às noites era um bocadinho impossível, porque lá está, a menos que jantasse às 7h30, ali a partir das 9, já tinha que estar a pensar, tenho que ir dormir porque amanhã já não. Contar as horas, a pensar. Tenho que acordar cedo. Não, é verdade. Eu vivi a privação do sono, eu não sabia que isto existia, eu menosprezava muito o sono. Pensava, eu não preciso dormir. Eu consigo dormir bem, eu consigo estar bem com 4, 5 horas de sono. Mentira! Houve muitas manhãs que eu tive de fingir que estava. E isto é difícil para mim, porque eu sou uma pessoa que acorda sempre muito bem disposta, eu sou mesmo uma morning person. Mas eu durante um período eu acordei muito mal disposta. Eu tinha de fingir que estava bem disposta ali na primeira hora a fazer a emissão porque acordava mesmo com os chamados pés de fora, porque eu dormi pouco. As minhas hormonas não estavam bem restabelecidas. O João bem que aguentou ali alguns períodos de muita má disposição, mas depois
mas depois uma pessoa, ok, pode custar a entrar, mas depois entrega-se. Eu fechava a porta do estúdio, ok, eu sabia que tinha ali aquele meu período, aqueles meus minutos de má disposição, mas que rapidamente depois aquilo passava. Mas pronto, por isso eu prefiro fazer a tarde por tudo isto, por ser um programa em que posso estar muito mais à vontade, posso falar mais, coisa que gosto de fazer. De manhã também temos que respeitar muito a música, porque há pessoas que, mais do que ouvir, gostam também de, ok, está bom, conversa, agora deixa-me ouvir um pouco de música. E pronto, e à tarde as pessoas também estão mais disponíveis para vários tipos de conversas. Porquê? Porque já estão a sair do trabalho, já estão de regresso a casa, portanto já passou um dia de trabalho e estão mais relaxadas e portanto já entram mais nas brincadeiras. Exato. E como é que, há bocado falaste do espetáculo da vizinha, como é que surgiu essa oportunidade de fazerem esse programa? Este programa foi, na altura nós tivemos um brainstorming na cidade e tivemos queríamos um programa da tarde diferente. E então o programa da tarde queriam que não fosse mais do mesmo, de 2 ou 3 pessoas em estúdio, com um tema ou com rubricas, e então surgiu a questão de estar uma pessoa em estúdio e outra sempre na rua a meter-se com pessoas. Tínhamos um tema e eu estava sempre na rua a meter-me com pessoas, pronto. Mas o mais engraçado é que o programa foi criado e só depois é que foram introduzidas as pessoas no programa. Lembro-me de estar a fazer o brainstorming para este programa e nem sequer saber que poderia ser eu a pessoa que iria assumir este programa. Pronto, e então, porquê o espetáculo da vizinha do segundo andar? Primeiro, o espetáculo, porque queríamos mesmo que fosse um espetáculo que envolvesse também toda a equipa da Cidade FM, poderiam existir as pessoas fixas, mas várias pessoas da Cidade FM a entrar no programa. Pronto. E depois, vizinha do segundo andar, porquê? Porque a Cidade FM, nós estamos num prédio e a Cidade FM está num segundo andar. E então nós dizemos que somos os vizinhos do segundo andar. E pronto, e depois na altura, eu como criei uma boa imagem na altura da Queima das Fitas do Porto ao entrar a entrevistar pessoas e ter, não ter problemas nenhuns de meter com ninguém, com qualquer que seja o tema, e ter a capacidade de trabalhar sobre o improviso, porque lá está, tu quando vocês trabalhando as duas, vocês sabem mais ou menos o que é que vão esperar uma da outra. Falando com uma pessoa que encontram no meio da rua, vocês não sabem que resposta é que pode sair dali. Claro. E, portanto, tens de saber, ou tens de ter ali jogo de cintura para saber dar a volta à situação. E pronto, e foi a partir daí que surgiu o espetáculo da vizinha. Foi foi primeiro a Laura como host, eu sempre na rua, e pronto, foi um programa que eu adorei mesmo fazer, porque como vos disse logo no início, eu sou pessoa de estar na rua e de meter com pessoas. E depois, depois com o tempo de pandemia, o programa mudou para casa, vocês tiveram que se adaptar a fazer o programa em casa. Agora. E como é que foi o retorno ao estúdio? Sim, olha, nós agora o toque de saída, quando nós fizemos aqui em casa, é assim, imaginem 4 pessoas sem se ver a fazer um programa de rádio. Se nós já falávamos às vezes uns por cima uns dos outros quando nos estamos a ver, imaginem sem nos estarmos a ver. E então foi um bocadinho complicado nesse sentido, o tentar perceber os timings de cada um, o tentar que não parecesse ruído para quem nos estava a ouvir. E lá está, a nível de condições técnicas, nós não tínhamos as condições técnicas que tínhamos no estúdio e portanto foi complicado, mas depois também tinha coisas boas, não é? Eu fazia emissão no meu sofá, às vezes até deitada no sofá, cheguei a fazer emissão, a preparar o meu jantar, muitas das pessoas não se apercebiam, nem eles próprios se apercebiam, mas eu estava a preparar o meu jantar, estava a fazer as minhas coisas, nada de grelhar coisas que faz barulho, mas aqueles processos que não fazem barulho, muitas das vezes estava a fazê-los. E pronto, e agora ao regresso, eu confesso que eu estava com um bocadinho, achava que ia ter mais receio do que aquilo que tive. Mas nós lá na Média Capital Rádios temos tantos cuidados a nível de desinfecção do estúdio, a nível de estarmos de máscara, nós que respeitamos as distâncias de segurança dentro do estúdio,
cada um está no seu microfone, mas com as suas devidas, devidamente afastados, cada um tem os seus auscultadores, porque antes nós partilhávamos auscultadores, pronto, na altura nem sequer pensávamos nisto, porque como são daqueles grandes, não são destes. Este aqui tinha mais problemas de partilhar, mas como são dos grandes que tapam a orelha toda, não há, para mim não havia problema. E pronto, mas e eu já estava há muito tempo a ansiar por este regresso, porque fazer rádio em casa, a tua postura é completamente diferente do que estás a fazer rádio num estúdio. E nós, esta sexta-feira, por obra do acaso, estávamos todos na rádio e então acabámos por fazer o toque de saída todos juntos. E então foi bom o regresso, mas ao mesmo tempo foi, calma, ok, tu estás aí ao fundo, tu estás aqui, tu estás a assumir os comandos, eu fico aqui, ok, pronto, está tudo devidamente separado e pronto, mas foi bom o regresso e eu só quero é que este regresso à normalidade aconteça o mais rapidamente possível, porque ainda não é uma normalidade, infelizmente, ainda não estamos nessa fase. E como é que achas que será o futuro da comunicação após esta pandemia? Olha, a nível de quê? De rádio? De geral. É assim, nós assistimos a um fenómeno, não sei se acompanharam ou não, mas nós assistimos a um fenómeno incrível que foi os diretos do Bruno Nogueira, como é que o bicho mexe. Bom, eu era completamente viciada nisto. Completamente, as minhas 2 horas, das 11 à 1 da manhã, era religioso eu estar ligada ao Instagram do Bruno Nogueira para assistir estes diretos. E eu acho que ainda não sabemos o que é que isto foi, eu não vos consigo explicar que fenómeno foi este, mas sei que isto pode mudar muito ao nível da comunicação em Portugal. Para já não existe uma resposta, mas sei que no futuro vamos dizer, ok, nós agora estamos a comportar-nos desta forma porque isto aconteceu um dia. E o segredo do Bruno Nogueira e o segredo de fazeres bem rádio, o segredo de fazeres bem televisão é sem dúvida alguma a tua sinceridade e a tua verdade. E ele era, obviamente que haviam coisas que eram muito que eram feitas, não é? Que eram pré-combinadas, que nós conseguíamos identificar que isso acontecia, mas havia muita verdade em tudo aquilo que ele fazia e em tudo aquilo que ele partilhava connosco. E tu, ao sentires-te, ao te identificares com essa verdade, ao pensares, ele está na mesma situação que eu, ele hoje também teve de cozinhar para as filhas, teve de limpar a casa, como eu fiz isso também em casa. E eu acho que o segredo da comunicação, e eu acho que ele provou um bocadinho isso nesses diretos, é a mesma verdade. Tipo, tu não tens de fingir, não tens de tentar ser ninguém ou seguir um modelo de ninguém, um modelo de comunicação de ninguém. Se tu seguires aquilo que tu sentes e aquilo que tu és, mais fácil, podes não ser a pessoa que fala melhor português, a pessoa mais dotada para a comunicação, mas se conseguires transparecer aquilo que tu és e aquilo que tu sentes, mais facilmente vais cativar as pessoas a seguirem-te do que do que imitares um bom modelo. Por exemplo, se eu agora quisesse imitar uma Cristina Ferreira, deixava de ser eu e as pessoas deixavam de sentir verdade e genuinidade em mim, deixavam de se identificar comigo. E portanto, eu acho que o futuro da comunicação e isto é um bocadinho clichê dizer, mas eu acho que às vezes, muitas das pessoas às vezes esquecem-se disto, porque veem bons exemplos e pensam, eu quero ser como ela, eu quero fazer o que ela está a fazer, olha, isto é uma boa cena, vou fazer como ele ou ela está a fazer. E não tem de ser assim, eu acho que todos nós temos valências e temos capacidades e temos que saber explorá-las da melhor forma e mostrá-las. Eu acho que é esse o principal desafio da comunicação, é seres tu próprio. Enquanto fores tu próprio, eu acho que estás bem lançado para conseguir ter sucesso. Acho que em todas as profissões, mas na comunicação em particular,
tu vês tanta coisa, acho que o sucesso e o segredo está mesmo nisto. É teres a capacidade de seres tu próprio. E é difícil. E é mesmo difícil teres a ousadia de seres tu próprio quando pensas, mas será que sou assim? Será que a minha personalidade é assim interessante? Será que as pessoas vão gostar de mim? É que eu sei que as pessoas gostam de pessoas do género de Cristina Ferreira. Se calhar vão mais por aquele lado. Não. Tens de acreditar em ti. Pai, podes começar com pessoas pequeninas, com um grupo de pessoas pequenino que vocês têm o vosso grupo de amigos que gostam de vocês e da vossa personalidade. Mas isso depois vai crescendo, não é? Vocês vão cativando cada vez mais pessoas. E agora, a pergunta final é: como é que te vês daqui a 5, 10 anos? Opa, ontem fizeram-me essa pergunta. Ontem fizeram-me essa pergunta e eu assim, mas eu não sei responder a isto. Pá, eu vou-vos explicar. Eu não sei onde é que eu me vejo mesmo daqui a 10 anos, porque eu tenho 28 anos, portanto, daqui a 10 anos tenho 38, eu tive que fazer esta conta de cabeça. E pensar, aos 38 anos eu já me imagino com filho, já me imagino casada e se calhar imagino-me ter um trabalho um bocadinho mais, menos louco do género da Cidade FM, não é? Imagino-me um bocadinho mais, com um trabalho mais tranquilo, com mais horários, pronto. Mas até lá há tanta coisa que eu gostava de fazer, mas tanta coisa. Primeiro eu adorava trabalhar em televisão. E adorava trabalhar em televisão em 2 aspectos. Adorava ser repórter, apresentar um show, tipo um Dança com as Estrelas, um programa de entretenimento, por exemplo, não necessariamente este, mas um programa de entretenimento, ou um talk show como tipo 5 para a meia-noite. Gostava de experimentar isso de televisão, mas por outro lado também adorava estar na parte da produção de um programa. Eu adoro inventar, adoro imaginar, adoro criar e muitas das vezes, às vezes as minhas ideias são melhores com outras pessoas do que comigo própria. E então eu não me importava de estar no back-office e estar atrás do pano, digamos assim, e a produzir um programa para outras pessoas. Depois, por outro lado, também gostava muito de trabalhar a comunicação de uma marca. Por exemplo, adorava estar no departamento também de marketing ou o departamento comercial da Cidade FM. Eu já trabalho, não é, atualmente, como locutora. Conheço o produto. Ninguém melhor do que uma pessoa que já esteve por dentro sabe vendê-lo a marcas, sabe comunicá-lo e sabe perceber quais são as marcas que devem entrar e a comunicar com a Cidade FM. E, portanto, também gosto muito desta parte da comunicação de marcas. Portanto, como vê, eu adorava também ter uma experiência, adorava participar numa novela. Eu gosto muito de novelas. Há pessoas que dizem, Tecas, gostas de novelas? Já ninguém vê novelas. Eu vejo novelas, eu admito que vejo novelas, não tenho problemas nenhuns com isso. E gostava muito de ter a experiência de ter assim uma participação numa novela. Portanto, eu tenho muitas coisas que gostava de fazer até sentir que, ok, esta é a minha profissão, que eu vou ficar até ao final do tempo. Mas se tivesse de escolher uma destas coisas, não é, que falei, eu acho que gostava de estar a trabalhar no meio desta comunicação audiovisual, rádio ou televisão, e curiosamente eu acho que até aos 38 anos estaria a trabalhar à frente das câmaras ou à frente do microfone, mas a partir daqui a 10 anos se calhar estaria na parte de back-office. Estaria a produzir. E não é só pela questão da tranquilidade, que obviamente, quer dizer, a televisão nunca é calma. A produção então... esqueci-me de uma coisa. Agora lembrei-me. Gostava muito também de produzir eventos, que eu produzia eventos na altura da faculdade. Mas pronto, também gostava de experimentar essa parte. Mas pronto, acho que trabalhava ou na televisão ou na rádio. Se bem que eu acho que o ambiente da rádio, e eu não conheço o ambiente da televisão, mas eu acho que o ambiente da rádio, vocês se calhar sabem melhor que eu, o ambiente da rádio é mais tranquilo, trabalhamos com menos egos do que a televisão. Acho que
obviamente que há casos e casos, mas na televisão há muita sede pelo protagonismo. E então eu não lido muito bem com isso. Eu gosto, admito, eu gosto de ser o centro das atenções, gosto de estar num papel de destaque, mas gosto de o merecer. Não gosto de estar a disputar com alguém, não gosto de guerras de egos. Dizer, de entrar numa guerra para ver quem é que é mais importante e quem é que merece estar à frente de qualquer coisa. Eu facilmente desisto pode ser uma coisa que eu quero muito, mas facilmente desisto dessas guerras, dessas batalhas, isso não é para mim. E portanto, eu falei um bocadinho mais, dei esta resposta um bocadinho grande, mas pronto, é porque eu não sei mesmo, eu gosto de tanta coisa que... Ainda há muito para experimentar até lá. Sim. E acho que vou experimentar grande parte das coisas. Portanto, nós criamos uma visão tão romântica do mundo da televisão que depois quando percebemos como é que as coisas são realmente feitas e como é que as pessoas se comportam, tu pensas, claro, é um choque. E por isso é que eu me sinto tão bem a trabalhar na Cidade FM, porque as pessoas, porque não há estas pretensões de ser mais do que o outro. Nós temos todos a nossa função, somos todos locutores, mas sabemos que só nos ajudando uns aos outros e só respeitando o espaço um dos outros é que conseguimos que a nossa rádio evolua. Porque se estivermos uns contra os outros, e eu acho que isso acontece muito na televisão, infelizmente, porque também, pronto, lá está, as oportunidades também são poucas, tanto na rádio como na televisão, as oportunidades são poucas e então as pessoas acham que têm de dar tudo para conseguir atingir aquele posto que querem. Mas pronto, e eu não gosto disso. Olha, perfeito, correu muito bem. É? Olha, obrigada, meninas. Obrigada, não. Com vocês. Desculpem ter chegado atrasada, ter respondido, ter demorado muito tempo a responder, mas pronto, espero que tenham gostado, gostei muito de vos conhecer. Obrigada. Então, olha, beijinhos, meninas, vamos continuar a falar, que agora é assim, já nos conhecemos, agora tem que... Então vá, beijinhos, tchau, obrigada.